Finalmente eu consegui achar um tempo na minha agenda para poder gravar esse vídeo, mostrando para vocês algumas funcionalidades do meu indicador STG. Tem bastante gente me perguntando, tanto no Instagram, quanto na sala ao vivo, quanto lá no nosso grupo do WhatsApp, como que faz para operar com esse indicador e, afinal de contas, qual que é a função principal dele. Eu fiz uma aula exclusiva para quem está lá no grupo do WhatsApp, mostrando várias coisas relacionadas ao histograma, ou STG. Tá? Então é uma aula bem longa, de cerca de 1 hora, tem mais de 100 slides nessa aula, e eu falo de bastante coisa ali, principalmente estratégias relacionadas ao indicador, como montar carteira com esse indicador, enfim. É uma aula muito completa e só recebeu quem entrou para o grupo do WhatsApp, tá? O link do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição, tá? Me chama lá no WhatsApp que eu te falo como que você faz para entrar nesse grupo. Esse grupo é gratuito, tá? É um grupo aberto e gratuito, mas ele precisa da minha autorização para você entrar nele. Então, me manda uma mensagem no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, que eu te mostro como que é esse grupo que eu tô falando. E dentro desse grupo do WhatsApp, eu mandei a aula exclusiva sobre o indicador de histograma, que é essa aula aqui, que tem mais de 110 slides. Eu vou mostrar alguns trechos aqui dessa apresentação, vou complementar com algumas coisas que eu não falei nela, e vou te ensinar a operar com esse indicador que eu criei, tá bom? Então, sem mais enrolação, a ideia é fazer um vídeo sem roteiro, sem edição, um vídeo rápido aqui, né? Não sei quanto tempo que vai durar esse vídeo, mas espero que seja um vídeo rápido. E vamos lá. Então, o que é o histograma? O histograma, ele é um indicador que ele tem basicamente 3 funções, tá? Ele tem a função primordial dele, que é dizer qual que é a tendência do ativo, né? Se é tendência de alta ou de baixa. Qual que é a força dessa tendência e dizer se a tendência está acelerando ou desacelerando. Então, ele tem essas 3 funções. Com essas 3 características, a gente consegue usar ele para várias coisas, tá? Então, o indicador ele mostra essas 3 coisas: a direção da tendência, a força da tendência, se ela está acelerando ou desacelerando. Baseado nessas informações, a gente consegue fazer uma série de operações, tanto de day trade quanto de swing trade, e também comparar 2 ativos para a gente poder montar uma carteira de ações, tá? Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que é a carteira do histograma e mostrando um backtest. É um vídeo de uns 2 meses atrás, ou um pouco mais, mostrando alguns backtests relacionados à carteira. Essa carteira já está rolando, ela já está sendo disponibilizada para quem quiser assinar, tá? E se você quiser saber sobre isso, é só você me mandar uma mensagem no WhatsApp também e, como eu falei, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas a ideia desse conteúdo aqui agora é te mostrar justamente como que você faz para operar com o STG. É justamente um tutorial de como que você opera com ele, tá? Então eu estou fazendo essa introdução, te mostrando essas 3 funções, que é basicamente, né, essas 3 que eu falei. Ou seja, ele serve tanto para você operar no day trade, quanto no swing, quanto para montar uma carteira de ações, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui na apresentação para a gente poder visualizar. Aqui você está enxergando 2 gráficos, né? O gráfico de VEG e de JBS. São 2 empresas muito diferentes entre si, mas ambas estão no gráfico semanal, tá? Então aqui a gente consegue ver qual que é a tendência do ativo, né? No caso, ambas estão em tendência de alta, tá? No caso da VEG, a gente vê claramente aqui que as barras estão verdes claras, né? Então isso significa que a tendência é de alta. Quando o indicador mostra barras verdes, a tendência é de alta. Quando as barras estão vermelhas, a tendência é de baixa. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com volume, tá? Algumas pessoas me perguntam se isso aqui é relacionado a volume ou se isso aqui é um MACD modificado. Na verdade, não tem nada a ver com MACD e também não é volume, tá? Isso aqui mostra a direção da tendência. Então, basicamente, quando as barras estão verdes, a gente tem uma tendência de alta. Quando as barras estão vermelhas, tendência de baixa. Você consegue ver isso claramente aqui no gráfico de JBS, tá? Aqui tendência de baixa e o preço caindo, as barras ficaram vermelhas. Tendência de alta, as barras ficaram verdes, tá? Então essa é a primeira função do STG, dizer qual que é a tendência do ativo. A segunda função dele é dizer qual que é a força da tendência. Então aqui, de acordo com esses números que você está vendo na escala, 0,32 e 0,45, você consegue ver que VEG tem um valor mais baixo do que JBS. Então mostra para mim, o indicador está me mostrando que a tendência de JBS é uma tendência mais forte do que a tendência de VEG, tá? Então, essas barras aqui, elas são
elas são plotadas no indicador de acordo com um cálculo matemático, tá? Que leva em consideração a posição do preço em relação à posição em alguns períodos atrás, enfim. Tem uma fórmula matemática que eu não vou revelar nesse vídeo, mas ela basicamente gera um número, tá? Então o indicador ele calcula uma fórmula matemática baseada nos preços e ele mostra ali na escala 0,32 e 0,45. Então a JBS ela está mais forte do que a VEG, tá? Então se você fosse, por exemplo, operar uma dessas duas ações, você deveria escolher, na teoria, você deveria escolher JBS, porque em tese você tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro comprando JBS do que VEG. Eu sei que são empresas totalmente diferentes, para você montar uma carteira ou para você fazer swing trade, você não estou comparando uma empresa com a outra. A ideia é comparar a força da tendência de um ativo em relação à força da tendência de outro ativo, tá? Isso serve tanto para índice dólar, quanto para criptomoeda, quanto para ação. Eu coloquei o exemplo aqui de duas ações, porque eu acho que é mais ilustrativo colocar o gráfico semanal, que eu acho que o indicador ele tende a dar sinais melhores em time frames maiores. Por isso que eu coloquei VEG e JBS aqui. Mas eu poderia ter colocado o índice e o dólar no gráfico de 5 minutos, que também ia ter a mesma função, tá? Tem muita gente operando o histograma em Renko, em cripto, em candlestick, né, ou em Renko, em day trade, em swing. Tem gente operando com a carteira, né, que são estratégias totalmente diferentes entre si. Tem gente operando ele no Forex, tá? Nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui para o canal, eu vou mostrar isso, tá? Eu vou mostrar o depoimento de pessoas que estão usando o indicador e o que elas estão fazendo e como que elas estão operando com o indicador, tá? Então existem várias formas de você operar com ele, tá? Então não se atente muito ao fato de eu ter colocado aqui JBS e VEG, tá? Eu poderia ter colocado duas criptomoedas no gráfico de 15 minutos, que também o indicador ele também funcionaria, tá? E por que eu tô falando isso? O indicador ele funciona em qualquer tempo gráfico da mesma forma que o estocástico também funciona, o MACD também funciona, o IFR também funciona, as médias móveis também funcionam, o high-low também funciona, o stop ATR também funciona. Todos os indicadores de análise técnica eles funcionam em todos os ativos. A diferença é a configuração que você usa dele. Então, por exemplo, se você estiver utilizando o estocástico, você não vai usar ele exatamente da mesma forma para o índice e para o dólar. Pode ser que tenha algumas variações. Pode ser que ele funcione melhor em um e não tão bem em outro, dependendo do contexto, dependendo do padrão, né? Então, para isso que existem os parâmetros do indicador. Aqui ele tá com os parâmetros 29 e 18, tá? Você está vendo aqui no Profit, né? Ambos estão 29 e 18, tá? Mas para cada tipo de operação, pode ser que você faça alguma alteração ali. Da mesma forma que todos os outros indicadores. O IFE, tem gente que usa o estocástico de 8, tem gente que usa o estocástico de 14, tem gente que usa o IFR de 14 também, tem gente que usa o MACD da forma tradicional, tem gente que modifica. Então, assim, existem algumas formas diferentes de você operar com ele. Tem formas que funcionam mais em ações, tem formas que funcionam mais em cripto, mas ele funciona para tudo, tá? Ele funciona para tudo. Eu não estou dizendo que ele é um indicador infalível, que ele não erra nunca, mas ele funciona em tudo, desde que você funcione no contexto correto. Então é muito importante eu bater nessa tecla aqui nesse vídeo, tá bom? Então beleza, a gente já falou da primeira função, que é dizer qual que é a tendência do ativo, no caso aqui ambas estão em tendência de alta. A segunda função é dizer qual que é a força da tendência, e a terceira função é dizer se a tendência está acelerando ou desacelerando, tá? Então a gente consegue ver claramente aqui que as barras estão ficando maiores no caso de VEG, e aqui no caso de JBS, ó, elas subiram, diminuíram e depois subiram de novo, tá? Então aqui claramente você consegue ver que a tendência desacelerou. Olha que interessante, aqui o indicador ele mostrou para mim que a tendência estava desacelerando, porque as barras ainda estavam verdes. As barras não ficaram vermelhas, só ficou num curto período de tempo aqui. Então a tendência aqui ainda era de alta, apesar da força da tendência estar desacelerando, entendeu? A gente só vai considerar a tendência de alta, de baixa, desculpa, quando as barras ficarem vermelhas, tá? Então a tendência só vai mudar se mudar a cor da barra, tá? Mas a gente consegue ver aceleração e desaceleração. E aí com essa desaceleração aqui, a gente pode fazer operações de venda apostando na reversão, tá? E é para isso que a gente usa as médias móveis, e eu vou falar daqui a pouco sobre elas, tá? Então eu sei que esse indicador ele parece um pouco com o MACD, eu deixei os dois aqui para você ver que ele parece um pouco visualmente, mas o cálculo é totalmente diferente, tá?
O cálculo desses dois indicadores é totalmente diferente, mas a fórmula do MACD é basicamente essa, é a diferença da média de 12 para a média de 26, tá? E a fórmula do histograma é completamente diferente, tá? É um cálculo totalmente diferente, apesar dele parecer visualmente aqui. Você pode ver que os sinais eles também são diferentes, tá? O MACD, às vezes, ele pode ser que coincida com alguns sinais, mas ele não vai ser igual, tá bom? Então, como que funciona esse indicador? Basicamente, a gente tem várias coisas que a gente tem que olhar nele. A primeira coisa são as barras, tá? Então, as barras, elas dizem a direção da tendência. Tá? Então, se as barras estiverem verdes, tendência de alta, barras vermelhas, tendência de baixa. Isso é a primeira coisa que você deve analisar. Tá? Se a tendência for de alta, você vai dar preferência para operações compradas, né? Se a tendência for de alta. Você pode vender numa tendência de alta? Pode. Não tem nada que te impeça disso. Mas pode ser que você acabe levando um stop, né? Então, a gente sempre vai dar preferência para operar a favor da tendência. Tá? Em certas situações você pode operar contra a tendência, mas na maioria das vezes você vai operar a favor da tendência, correto? Então, as barras indicam a direção da tendência, ok? Olha que interessante, aqui as barras estavam vermelhas, o preço estava caindo, tá? Aqui as barras estavam verdes, os preços estavam subindo, tá? Isso aqui é o gráfico de algum ativo, eu não sei exatamente qual, mas eu acredito que seja uma ação. Aqui já é o gráfico do SP500, que é o índice da Bolsa Americana, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, né? Então olha que interessante, o indicador ele marca exatamente como que está a tendência. E aqui, ó, percebe que as barras elas estão diminuindo de tamanho, mas o preço continuou subindo. Então isso mostra para mim que a tendência foi se enfraquecendo ao longo do tempo, mesmo que os preços estivessem subindo. Então, nesse momento que você vê as barras diminuindo de tamanho, você vai pensar assim, olha, a tendência provavelmente já está próximo do fim, ou muito perto de uma correção. No caso aqui teve uma correção, depois o preço voltou a subir, né? E a tendência voltou a acelerar, ó. As barras voltaram a aumentar de tamanho, né? Então a gente sempre vai ver essa aceleração ou desaceleração pelas barras, tá? As médias móveis, elas servem para você tentar pegar os pontos de virada, de tendência, tá? Então, recapitulando, preço subindo e as barras aumentando de tamanho, significa que a tendência está acelerando. Preço subindo e momentum caindo, significa que a tendência está perdendo força. Falo de momentum aqui, eu apenas estou dizendo força do mercado. Momentum, nesse caso aqui, ele simplesmente quer dizer a velocidade, a força da tendência, tá? Então aqui a tendência ainda era de alta, mas ela foi desacelerando, tá? Aqui, barras aumentando de tamanho e o preço caindo. Então a gente tem uma tendência de baixa acelerando, tá? Então as médias móveis, elas servem justamente para a gente tentar antecipar os pontos de virada, tá? Então olha que interessante, aqui a gente teve a mudança da cor das barras, de vermelho para verde. Significa que a tendência saiu de tendência de baixa para tendência de alta. O cruzamento das médias, ele tenta antecipar essa virada. A ideia é justamente isso. Tentar antecipar e achar um ponto de entrada para que você entre antes da tendência virar, né? Você não quer entrar depois que o mercado já foi. Você quer entrar antes. Então, os cruzamentos das médias servem para isso. Para você tentar achar um ponto ótimo ali de compra ou de venda. Então, o que você vai analisar na hora de você operar? Você vai analisar justamente os cruzamentos, tá? Então, digamos, você está vendo o mercado com as barras vermelhas. Então, o mercado está caindo, né? O mercado está caindo e eu quero comprar. Por que você quer comprar com o mercado caindo? Porque você está vendo que o mercado está caindo, chegando próximo de um suporte, por exemplo, né? Então, digamos que o mercado está caindo para uma região de suporte. Você quer comprar no suporte, né? O mercado vem caindo, vai chegando cada vez mais perto do suporte. Você fala, opa, quero comprar. Eu acho que ele vai parar de cair, quero comprar. Qual que é o melhor ponto de comprar? Você vai comprar quando as médias cruzarem, entendeu? Porque se você for esperar as barras virarem para verde, ela provavelmente já vai ter subido, o mercado já vai ter andado, tá? Porque esses indicadores, eles vão ser sempre um pouco atrasados. Todos os indicadores, eles são um pouquinho atrasados, tá? Então, a ideia é justamente essa. Você vê o preço caindo, você vê as barras vermelhas, você entende, ó, estou numa tendência de baixa, mas eu quero comprar, porque está chegando no suporte. Então, você vai esperar as médias virarem e você vai comprar no cruzamento. Então, a ideia do cruzamento é justamente essa.
A mesma coisa para você vender. Então, digamos que você está comprado aqui, ó, você está vendo o preço subir e você comprou. Você viu um pivô de alta aqui e você resolveu comprar. Beleza, comprou. Até onde você vai segurar o trade na compra? Você vai segurar o trade até você ver uma virada de inversão de tendência, ou seja, até o cruzamento. Aí agora eu vou te mostrar uma operação real que a gente fez ao vivo na sala. Uma operação real de mais de 1.500 pontos que ilustra exatamente isso que eu estou falando. Tá? Então eu vou sair da apresentação aqui e vou abrir o Profit. Esse gráfico aqui é o gráfico do índice, o gráfico de 5 minutos, para te provar que o indicador também funciona para day trade e também funciona no índice, também funciona no dólar, também funciona em criptomoeda, tá? Mas eu vou te mostrar essa operação que a gente fez ao vivo na sala. Todo mundo que está acompanhando a sala, que participa da minha sala, estava ao vivo comigo e viu a gente fazer essa operação, tá? Então eu fiz uma compra acreditando que o mercado estava fazendo um pivô de alta aqui. Tinha todo um contexto, né? Tinha toda uma leitura prévia de que o mercado seria para cima, tá? Que não vem ao caso eu falar agora disso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tinha um indício de que o mercado era para cima. Eu já tinha feito uma pré-análise, tinha vários fatores ali que me faziam acreditar que o mercado era para cima, ok? Então, no momento que o índice fez essa espécie de pivô aqui e antes dele romper a média de 200, eu pensei, vai romper a média de 200 e o mercado vai andar. Vou arriscar uma compra aqui, tá? Se ele não romper a média, eu encerro a operação com stop curto. Foi isso que eu pensei. Então a gente falou de tudo isso ao vivo ali na sala. Então eu fiz a compra e o stop ficou aqui embaixo, ó, abaixo desse candle. Foi um stop de 230 pontos. E por que eu usei esse stop? Eu usei esse stop porque na hora eu mostrei para o pessoal lá na live, eu mostrei a indicação do True Range aqui. Eu explico isso na mentoria, enfim. Quem já me acompanha sabe que eu gosto de olhar o True Range como uma medida de tamanho de stop. O True Range naquele momento ele estava marcando 120 pontos, tá? E aí eu coloquei o stop de 2 vezes o True Range. Então foi um stop bem confortável, um stop que não era nem um stop muito pequeno não, era um stop até grandinho ali para o contexto, né? Para aquele momento de mercado ali era um stop até grande. Então eu coloquei o stop de 200 pontos, achei bem confortável ali, né? 200 pontos não é stop muito curto não. Mas o potencial de retorno ali o potencial 200 pontos em vista dos 1.000 que eu poderia ter feito, eu pensei, pô, faz sentido, vou entrar. Beleza? Então foi mais ou menos esse o racional, ok? Naquele momento, o STG já estava me mostrando que a tendência era de alta, mesmo o preço estando lateral. Olha que interessante. O preço aqui já estava lateral, ó. Estava lateral, mas o indicador já mostrava a tendência de alta. Ele tinha acabado de virar para verde aqui, ó. Acabado de virar para verde. Inclusive, já tinha ocorrido um cruzamento no finalzinho do pregão anterior. Isso aqui foi uma quarta-feira. No finalzinho da terça-feira já tinha acontecido um cruzamento aqui, ó. Eu tenho até uma regra de coloração, tá? Que quem adquire o indicador, quem assina o indicador, recebe essa regra de coloração, tá? Então a gente tem aqui, ó, a regra de coloração do STG. Aqui ele já mostrou um cruzamento de compra, que ainda ficou verde, tá? No finalzinho do pregão, um pouco antes da minha operação aqui, ó. Isso aqui foi no dia anterior, bem no final, 5 horas da tarde, tá? Vou colocar a marcação do dia aqui só para você ver, ó. Aqui foi quando começou o dia, essa linha cinza, tá bom? Então eu entrei comprado aqui, ó, às 9h25. Então o STG já me mostrou que era compra, que ele já estava verde aqui. E eu já tinha feito uma pré-análise do mercado, dos time frames maiores, tinha todo um estudo de price action ali de que me mostrava que o preço poderia subir, ok? Então a gente fez essa compra. E aí eu pensei, a gente segura até onde? Eu vou segurar o máximo que puder, assim. Eu vou colocar um alvo muito longo, e enquanto o STG não virar, eu vou ficar comprado. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiquei comprado até lá em cima. Chegou, me deu 1.500 pontos, eu encerrei, tá? Ali foi às 11 horas, ó. Eu fico na live até meio-dia, então deu 11 horas ali, eu encerrei com 1.500 pontos, tá? Então foram 3 parciais que a gente fez ao vivo ali, mais de 1.500 pontos. Não achei que 1.500 pontos estava maravilhoso, né? Para um risco de 200. Quantas vezes dá isso? Nem eu sei, eu vou ter que fazer na calculadora aqui. 1.500 dividido por
200 pontos, foi o quê? 1.500 dividido... O engenheiro que não sabe fazer conta, né? Dividido por 200, foi 7 vezes o risco. Foi 7 vezes e meia o meu risco. Então imagina, você arrisca R$100 para ganhar R$700. Então foi um risco-retorno absurdo, muito grande. Tá? Se você estivesse operando com um contrato, o seu stop seria de R$40. Né? Se você estivesse operando com um contratinho. Você arriscaria R$40. Porque 200 pontos é R$40 no índice, ok? Aí você multiplica 7 vezes e meia os seus R$40 de stop. Você teria ganhado R$300 arriscando R$40. Se fosse com 10 contratos, então, você teria arriscado R$400, teria ganhado R$3.000 nesse trade. Tá? Isso tudo olhando pelo STG. Então é exatamente o que eu mostrei na apresentação. Olha que interessante. Isso aqui é o gráfico de Embraer no gráfico diário. É uma ação isso aqui. Não tem nada a ver com o índice. Aqui a gente tem um índice nos 5 minutos. São dois ativos completamente diferentes. E olha como é que o contexto aqui foi muito parecido. A gente teve um cruzamento, o preço acelerou, e ele foi até lá em cima. E o STG, ele marcou a máxima, ele cravou a máxima. No caso da Embraer aqui, ó. Olha isso aqui. A máxima foi nesse dia, e o STG virou um dia depois. Olha que legal, no gráfico diário. Agora, no caso do índice, eu saí com 1.500 pontos. Ó, eu teria, se eu tivesse esperado o cruzamento da STG, eu teria ficado até meio-dia na operação e eu teria saído aqui com 2.000 pontos. Porque olha só, ele cruzou aqui no finalzinho do pregão anterior, né? É claro que, como você está operando o day trade, você não ia dormir posicionado, né? Mas você já sabia que ele estava cruzado para compra aqui, né? Então o indicador já estava verde. Aqui a gente tinha um cruzamento de venda, ó. Então eu poderia ter segurado a operação desde o momento que eu entrei, ó, até aqui. 2.200 pontos. 2.120 pontos. Se você quisesse dormir posicionado, você teria pegado até mais, né? Você teria pegado 2.300 pontos. Então você imagina, com aqueles R$40 de loss aqui, ó, você teria colocado mais de 10 vezes o risco, né? Mais de 10 vezes o risco, ó. Com o seu stopzinho aqui de 200 pontos. Olha isso. Praticamente 10 vezes o risco. Porque aqui, ó, 10 vezes o risco daria lá em cima, né? Seria aqui, ó, foi 9 vezes o risco, ó, 9 vezes o risco. Mais de 9 vezes, 9 vezes e meia o risco. 9,5. 9 vezes e meia o risco usando esse indicador. Então ele é um indicador seguidor de tendência, ele é um indicador que mostra a direção da tendência, a força da tendência e também ele mostra até onde você deve carregar aquela tendência. Então ele é um indicador extremamente interessante para tanto para você pegar tendências longas quanto para você pegar reversões, tá? E não só para isso, ele serve também para você conseguir analisar o ativo e ver, olha, a tendência está desacelerando. Então se eu tiver comprado, eu vou encerrar, vou fazer uma parcial, porque eu vi que ele começou a diminuir o tamanho das barras, né? Então imagina, você está comprado, as barras começam a diminuir de tamanho, você pensa, opa, agora a tendência está muito próximo do fim, né? Vou começar a fazer uma parcial aqui. Então ele serve para isso, para todas essas coisas que eu falei, tá? Ainda tem vários outros pontos relacionados a esse indicador que eu vou deixar para um próximo vídeo, que é justamente isso aqui. Olha que legal. Vou voltar para o mesmo gráfico de Embraer, tá? Embraer no gráfico diário, mas poderia ser o índice também, tá? Nos 5 minutos, como eu falei. Percebe que as barras elas ficam verde claro e verde escuro, tá? Então, nos momentos em que as barras estão verde claro, elas mostram que o preço já andou demais e que ele está sobrecomprado. Então ele também tem essa função de mostrar que está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Então ele mostra a direção de tendência, a força da tendência, e ele diz se já andou demais ou não. Então quando ele está verde claro, significa que o preço já subiu muito, tá? E a gente consegue ver isso em qualquer ativo também. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o gráfico de uma ação qualquer. Eu vou colocar do dólar dessa vez, porque eu não mostrei o dólar, tá? Então vai o dólar aqui. Ó, no dólar aqui, ó, ele mostra que está sobrecomprado nessa situação aqui, ó. Percebe que de fato o preço deu uma lateralizada, né? Vamos colocar uma ação, porque eu acredito que em ação ele mostra mais interessante essa coisa da sobrecompra, né? Vou te mostrar aqui, por exemplo, o JBS no gráfico diário. Olha que legal.
Vou colocar nos 60 minutos, vamos ver se 60 minutos se mostra algum. Ou no 120. Olha, no 120 tem uma marcação bem legal aqui, ó. Olha que interessante. A gente teve um cruzamento aqui, e a gente tem essa regra de coloração, né, que mostra o cruzamento. Então aqui ele cruzou para compra, o candle ficou verde, e aqui ele cruzou para venda, ó. Deu um belo trade aqui nos 120 minutos, né? E um outro trade aqui também, ó. Ó, ele também deu um trade aqui, ó. Deu uma compra aqui e uma venda ali. Olha como é que ele acertou isso aqui, ó. Eu tô usando o gráfico de JBS, mas poderia ser qualquer um, tá? Como eu te falei, ele funciona muito bem em time frames maiores. 60 minutos, diário, ele vai funcionar muito bem. Assim como qualquer outro indicador. Mas ele também funciona nos 5 minutos, porque eu mostrei aquela operação do índice. E olha só que legal. Aqui ele mostrou justamente quando ele estava sobrecomprado, ó. Muito legal isso aqui, ó. A barra ficou verde, claro. E o que o preço fez? Desacelerou. A tendência justamente desacelerou. Ela já tinha subido demais, ó. E aí foi cruzou para venda, para você encerrar a operação. Se você não tivesse comprado aqui, você optasse por vender aqui, você também poderia. Isso aqui você poderia encarar como um sinal de venda. Mas aí você teria vendido aqui e você teria encerrado a operação aqui, ó. Na verdade, foi aqui, ó. Primeira vez que ficou verde. Foi aqui, depois ficou verde aqui de novo. Então aqui ficou verde, ó. Então aqui você teria pegado uma operação no 0 a 0, né? Então aqui deu uma compra, aqui uma venda no 0 a 0, né? E aqui agora uma outra compra que ele está mostrando aqui, que pode ser que o preço ande. Olhando pelo diário aqui, ó, tendência de alta, né? Então quando o candle fica verde, você pode interpretar duas coisas. Você pode interpretar que é um sinal de venda ou que é um sinal de encerramento de posição de compra. Entendeu? Então ele serve essas duas coisas. Vou voltar para o gráfico do índice aqui, só para finalizar o vídeo, tá? Porque eu não consigo falar de tudo hoje nesse vídeo aqui, mas eu vou falar de vários outros assuntos nos próximos vídeos. Mas eu queria mostrar também a operação que a gente fez hoje em Sala ao Vivo. Eu te mostrei essa daqui, que a gente fez anteontem, né? Essa operação aqui foi a que a gente fez anteontem, né? Dos 9 vezes o risco. Ela deu 9 vezes o risco. 9 vezes o risco no índice. Com o sinal do indicador. Dificilmente você teria segurado toda essa operação aqui se você não estivesse usando o indicador. Claro que você pode usar o indicador como um balizador da sua técnica que você já tem. Eu não estou questionando que a sua técnica é pior que a minha, não estou falando nada disso. Mas você pode usar o STG como um complemento para te ajudar a segurar os trades. E eu vou te dar outros exemplos aqui. Acabei de lembrar de mais um exemplo. Mas, ó, vou te mostrar a operação que a gente fez hoje. Então, eu te mostrei a de anteontem, que foi aquela de 9 vezes o risco. E agora é a de hoje, ó. Eu levei uns stops aqui no início do dia, achando que o payroll ia fazer o mercado subir e tal. Levei uns stops aqui, mas a gente pagou os stops no final do dia, ó. Então, no final do dia, eu consegui pegar um trade aqui de 1.500 pontos, tá? Eu deixei o alvo aqui na pedra, eu saí no parcial aqui, ó, no finalzinho da sala, eu fico na sala de 9 a meio-dia, então aqui eu saí meio-dia, de metade, e a outra metade eu deixei pro mercado, falei com o pessoal da sala, ó, vou deixar o alvo aqui e vamos ver se vai bater. E bateu, né? E olha que interessante, o STG virou compra justamente depois da minha saída. Olha que legal. Ou seja, se você tivesse operado somente pelo cruzamento do indicador, você teria pegado 1.100 pontos. Agora, imagina isso, você pegaria 2.000 pontos numa quarta-feira e numa sexta-feira, 2 dias depois, você pegaria 1.200 pontos. Esse é o poder do STG, tá? E agora eu vou te mostrar o último exemplo, só para finalizar no vídeo mesmo. E, enfim, vou te mostrar várias outras coisas nos próximos vídeos, mas eu quero lembrar de um outro exemplo aqui que eu acabei de lembrar, que é a Embraer, tá? A Embraer é uma ação que está na carteira do histograma há muito tempo. Ela ainda está na carteira no momento que eu falo esse vídeo, mas ela já está na carteira há bastante tempo, tá? Pode ser que ela saia essa semana. Você só vai saber se você assinar a carteira, mas enfim. Ela é uma carteira que já está... Ela é um ativo que já está na carteira há muito tempo. E olha que interessante. Esse papel, ele já subiu, desde a nossa entrada, ele já subiu mais de 100%. No momento que eu gravo esse vídeo, ó, a Embraer está subindo 110% no ano. Tá? 110% no ano.
Na carteira, a gente já pegou muito próximo disso. Muito próximo disso. Se eu não me engano, a entrada foi mais ou menos por aqui, tá? Eu não sei exatamente a data. Mas a gente ficou comprado nesse papel muito tempo. Ó, deu em torno ali de uns 80%, tá? Quem assina a carteira sabe exatamente esse valor. É mais ou menos por aí. Então, eu dificilmente conseguiria ter segurado esse papel durante tanto tempo, papel que não para de subir. Dificilmente eu tô te confessando isso, eu dificilmente teria essa habilidade de segurar um papel que sobe, uma ação que sobe tanto tempo assim. Eu ia querer zerar uma hora ou outra, porque eu ia falar, não, lucro bom é lucro no bolso, vou fazer uma saída parcial, depois eu vou procurar uma outra ação que está caindo, porque essa mente de trader que a gente tem faz a gente querer botar o lucro no bolso. Na verdade, você não é mão de alface, você já deve ter feito isso. Provavelmente você já encerrou alguma operação e o ativo continuou subindo. Seja índice, seja dólar, seja ação, tenho certeza que você já fez isso. Então eu provavelmente não teria conseguido segurar essa ação da carteira tanto tempo, subindo mais de 80%, se não fosse pelo STG. Não teria. Tá? E a carteira, ela é baseada, dentre outras coisas, na configuração do STG, nesses valores aqui. Tá? Então, assim, isso é papo para um próximo vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal que eu já falo sobre isso. Mas, enfim, me desculpa pela falta de edição nesse vídeo. Eu resolvi fazer um vídeo bem rápido aqui, porque tem muita gente me pedindo e me perguntando como que faz para operar com STG. Eu te mostrei alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Então só para recapitular, a gente vai pegar os cruzamentos para tentar achar as reversões de tendência. Então, eu te mostrei ali no caso do índice, aquele exemplo de operação, colocar nos 5 minutos, tá? Então, olha que interessante. A gente estava vendo aqui o mercado lateral e a gente queria comprar, né? Beleza, compramos no cruzamento. Aí, quando você está comprado, você tem que pensar, tá, beleza, eu estou comprado, vou segurar até onde? Você vai segurar até virar o indicador, tá? Então, esses cruzamentos das médias, eles servem para isso, para antecipar a direção da tendência. Mas a direção da tendência, ela é dada pelas barras aqui, tá? Ela é dada justamente pelas barras. E eu nem mostrei o indicador aqui no TradingView também, tá? Então, quem adquire o indicador vai receber ele tanto no TradingView quanto no Profit, tá? Então, ele serve para qualquer ativo do mundo, tá? E tem uma outra coisa também que eu não falei, que é o seguinte, o TradingView, ele só aceita que você coloque indicadores ali disponíveis para outras pessoas se ele for um indicador totalmente original, tá? Se você vai lá na política de indicadores ali do TradingView, ele tem todo um texto, todo um documento mostrando que o indicador ele precisa ser original para você poder colocar ele, disponibilizar para outras pessoas. Então, para eu poder ter disponibilizado esse indicador, ele teria que ser 100% original, tá? Então, isso é uma prova de que ele é realmente original. Porque o TradingView, ele faz uma auditoria ali da originalidade dos indicadores. Tem uma série de moderadores ali no site, é bem interessante isso, tá? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando eu coloquei o indicador ali. Tem todo um textão que eles mandam de regulamento, que o indicador precisa ser original, que tal, etc. Tem que ter a descrição. Então, assim, isso é um atestado de que o indicador é original. O fato dele estar disponível no TradingView é um atestado de que ele é 100% original. Você consegue adquirir ele pela Nelogica também, pela loja da Nelogica, tá? Mas, entrando em contato comigo, você consegue adquirir para os dois, tanto para o Profit quanto para o TradingView. Beleza? Então, me chama lá no WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, tanto para quem adquiriu o indicador, quanto para quem quer adquirir ele, tá? Então, o intuito desse vídeo é justamente esse, esclarecer dúvidas de quem já está usando, e que ainda ficou com um pouco de dúvida, e de quem está querendo usar, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar várias coisas, vou mostrar backtests relacionados ao indicador, tem uma série de coisas que eu quero fazer, tá? Inclusive eu tenho aqui um dos backtests que eu vou mostrar nos próximos vídeos, que é os backtests do desempenho da carteira do histograma em diferentes classes de ativo, né? A carteira teve um excelente resultado operando, por exemplo, os BDRs e as ações americanas, tá? Então eu vou mostrar isso nos próximos vídeos. A ideia desse conteúdo agora era fazer justamente um vídeo sem edição. E é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo por aí. Valeu!